Imagine um território isolado, quase impossível de acessar, protegido por rios e matas fechadas. Esse era o Mato Grosso, no Brasil de 1864. Do outro lado da fronteira, no Paraguai. Um ditador ambicioso, chamado Solano Lopes, tinha um plano ousado: invadir esse lugar remoto para ganhar poder, recursos e forçar o Brasil a uma negociação. Essa é a história da invasão de Mato Grosso, o estopim de uma guerra que mudaria para sempre a América do Sul. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, estava prestes a explodir. O Paraguai, liderado por Solano Lopes, se sentia ameaçado pelas intervenções do Brasil e da Argentina na política do Uruguai. A gota d'água foi quando o Brasil apoiou uma facção rival aos aliados de Lopes no Uruguai. Como resposta, Lopes mandou apreender um navio mercante brasileiro, o Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai, levando o novo presidente da província de Mato Grosso. Pouco depois, em 13 de dezembro de 1864, o Paraguai declarou guerra ao Brasil. A estratégia paraguaia era inteligente e ousada. Eles sabiam que Mato Grosso era uma província gigantesca, rica em recursos, mas militarmente muito vulnerável e isolada do resto do império. O plano era atacar em duas frentes. Uma coluna militar desceria o rio Paraguai, tomando os fortes e as cidades ribeirinhas, enquanto outra coluna, por terra, avançaria pelo sul da província. A ideia era conquistar o território rapidamente, cortar o fluxo de ouro e diamantes que saía de lá, e usar a província como moeda de troca, ou até mesmo anexá-la. Nessa história, temos alguns personagens centrais. Do lado paraguaio, o grande arquiteto do plano era o próprio ditador, Solano Lopes. Executando a invasão estavam dois de seus principais comandantes: o coronel Vicente Barrios, que liderou a força que desceu pelo rio Paraguai, e o coronel Francisco Isidoro Resquim, que comandou a invasão por terra. Do lado brasileiro, a resistência estava nas mãos de poucos homens. No forte de Coimbra, o tenente-coronel Hermenegildo Portocarrero era o comandante. E mais ao sul, na fronteira de Dourados, um nome entraria para a história: o tenente Antônio João Ribeiro. Ele e seu pequeno destacamento, de apenas 15 homens, se tornariam um símbolo de coragem. E não podemos esquecer dos indígenas Terena, que, segundo relatos, também lutaram bravamente para defender suas terras contra os invasores. A invasão começou para valer em 27 de dezembro de 1864. A poderosa coluna fluvial do coronel Barrios, com cerca de 3.200 soldados, navios de guerra e artilharia pesada, cercou o forte de Coimbra. Dentro do forte, a guarnição brasileira era pequena e mal equipada. Mesmo assim, eles resistiram bravamente por 2 longos dias. Mas a munição acabou, sem ter como continuar a luta. O comandante Portocarrero tomou a difícil decisão de evacuar o forte durante a noite, escapando pelo rio a bordo da canhoneira Anhambaí. Com o forte em mãos, o caminho estava livre para os paraguaios. Eles avançaram rapidamente, ocupando cidades como Albuquerque e Corumbá, o principal centro comercial da região. Ao mesmo tempo, mais ao sul, a coluna terrestre do coronel Resquim entrava no território que hoje é o Mato Grosso do Sul. O destino deles era avançar por cidades como Miranda, Nioaque e Dourados. E foi em Dourados que aconteceu um dos episódios mais marcantes dessa guerra. No dia 29 de dezembro, uma força de 3.500 paraguaios encontrou uma resistência minúscula, apenas 16 soldados brasileiros, liderados pelo tenente Antônio João Ribeiro. Os paraguaios ofereceram uma rendição,
Mas Antônio João recusou. A sua famosa resposta foi: sei que morro, mas o meu sangue e o dos meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo da minha pátria. Ele e seus homens lutaram até o último suspiro, e todos morreram. Sua coragem se tornou uma lenda, um símbolo da resistência brasileira. Com a queda do Forte de Coimbra e a vitória em Dourados, a ocupação paraguaia em Mato Grosso se consolidou. Em janeiro de 1865, a cidade de Miranda foi tomada. Depois, Nhaque. Em abril, eles chegaram até Coxim. Parecia que nada poderia pará-los. Mas, curiosamente, eles nunca marcharam até Cuiabá, a capital da província. Por quê? A logística era um pesadelo. A região era extremamente remota, cheia de rios, pântanos e florestas. Avançar mais seria arriscado demais. Além disso, a invasão de Mato Grosso era também uma manobra de distração. Enquanto o Brasil se preocupava com o Oeste, o plano principal de Solano Lopes era invadir o Rio Grande do Sul para chegar ao Uruguai. A reação do Brasil foi lenta e difícil. Como Mato Grosso era tão isolado, enviar tropas para lá era uma missão quase impossível. Uma coluna com quase 2.800 homens foi organizada em Minas Gerais para marchar por terra e reconquistar o território. A jornada foi brutal. A coluna, que depois passou a ser comandada por Carlos de Moraes Camisão, enfrentou doenças, fome, a selva impiedosa e os ataques inimigos. Muitos soldados morreram no caminho, não em batalha, mas de cólera e exaustão. Apesar de todas as dificuldades, essa força heróica conseguiu um feito incrível. Em junho de 1867, eles libertaram a cidade de Corumbá. Mesmo assim, a ocupação paraguaia em parte do território durou mais tempo. Somente em abril de 1868, mais de 3 anos depois do início da invasão, é que as últimas tropas paraguaias se retiraram de Mato Grosso, pressionadas pelo avanço da guerra em outras frentes. O impacto dessa campanha foi gigantesco. A ocupação, que durou até 1868, deixou um rastro de destruição e instabilidade em Mato Grosso. Olhando os números, os paraguaios mobilizaram quase 8.000 homens, com forte apoio naval. Do lado brasileiro, as forças iniciais na província não passavam de 3.900 homens, espalhados por um território imenso. As perdas brasileiras, apenas nessa frente, chegaram a quase 3.000 homens, muitos deles vítimas de doenças. O que fica dessa história é o simbolismo, a coragem do tenente Antônio João, que se tornou herói nacional. A estratégia ousada de Solano Lopes, que mostra como a invasão era parte de um plano muito maior, não só para ganhar território, mas para sufocar a economia brasileira e mudar o equilíbrio de poder na América do Sul. A invasão de Mato Grosso foi muito mais que um ataque. Foi o começo de uma tragédia continental, um alerta de que a ambição, quando não tem limites, pode se transformar em desastre, e que heróis podem surgir nos lugares mais inesperados, onde parece haver apenas selva e rio. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essa parte pouco contada da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!